cartel, mas fazê-lo de uma forma divertida e poética e que possa sair já agora um filme, um anúncio, algo de divertido, fantasioso, que nos dê muita felicidade a todos. Tu tinhas ideia de quando começaste? Eu já te vou perguntar como é que ias parar esta profissão, claramente, né? É sempre é uma boa história para se contar. Mas tu tinhas ideia no início, quando começaste a ingressar no mundo do cinema, que irias parar numa função dessas, a do megafone na mão? Uh, eu sempre fui muito organizado, sempre fui uma pessoa dentro, lá está, sempre adoro a surpresa, o imprevisto, ou não fossem os meus mestres, os surrealistas e o acaso objetivo. Eu entrego-me muito à sorte, que eu acho que é um complemento fundamental também ao desempenho da nossa atividade. Tu na luz, a arte nas descobertas e não sei o quê. Mas como sou uma pessoa muito de organização, sempre planifiquei muita coisa, planifiquei o cineclube do liceu onde eu andava, a programação, adoro planear as minhas viagens, quando vou de férias com a família, ou com um dia de férias com amigos, adorava fazer os meus pequenos mapas de trabalho, sempre adorei, sempre organizei isso tudo. Isso tudo de uma forma muito racional, mas sempre aberto com a fantasia total. Agora, sim, rapidamente, quando percebi o que era ser, quando tive a oportunidade, no meu primeiro filme, no meu primeiro estágio, de observar as várias secções, eu gostei muito dessa do organizador cúmplice da aventura cinematográfica. E, portanto, sim, sempre gostei muito do megafone, até dizem na brincadeira, os meus colegas estão sempre a dizer que eu engoli como tipo, acho que é o Belix, porque estou sempre a falar muito alto e mesmo quando tenho um megafone ainda grito mais e normalmente fico sem voz Mas, permanentemente. mas tu, assim, na vida, para além do cinema, és muito organizado? És metódico, organizado? Dobras o Hum, pijaminha? não sou, Não. não sou muito, só sou nas férias e no trabalho, e não sei o que, o resto deixo muito levar e gosto de me deixar Tu guiar. cortaste o cabelo agora, eu sei, não é? Cortaste ontem. Olha para Nós já isto, olha falamos para isto. disso. Tenho É, aqui uma boa fotografia para isso. Ahm, Tu sim. costumas cortar o cabelo sempre no mesmo sítio? És daqueles que Costumava, vai sempre. não. Houve uma fase sim, em que ia muito ao mesmo sítio e não sei o quê, mas sempre contei também muito, sobretudo no tempo das longas metragens, sempre contei muito com a cumplicidade das cabeleireiras e dos cabeleireiros dos filmes, que são de uma incrível paciência e generosidade para Só. no fim de um dia de trabalho acharem que tu estás absolutamente uma lástima e fazerem tipo Eduardo de mãos de tesoura. Agora, é diferente, descobri há pouco tempo, tenho um filho a dizer-me aqui que eu sou muito organizado, não sei o que Pois, é que pois, eu vejo. pois é, vê lá Mas como isso disse, é a estás a ser família. controlado. Isso Pois, estou a ser claro. controlado, isso é a família que intervém no bastidor. Eu acho que não, sou um pouco caótico numa série de coisas. Mas voltando aos cabeleireiros, descobri agora um cabeleireiro extraordinário, um rapaz incrível, tem assim uma cabeleireira, um salão muito estranho aqui em Caxias, é uma força viva do meu bairro e decidi apoiá-lo e fui lá e foi incrível. Combati os vírus, Hum, combatemos juntos Muito os bem, vírus e muito fomos bem. cortando o cabelo. Tu vais mais à mercearia ou ao supermercado? Ou ao hipermercado? És mais Hã? menino da mercearia ou mais menino do hipermercado? Eu sou. A minha paixão número um, devo dizer, mas que vou pouco porque não tenho tempo, ou seja, devo dizer que essas funções cá em casa são mais um pelouro da Teresa, minha mulher, ela é que tem mais essa função. Agora, eu digo-te sem problemas qual é que é a minha grande paixão e o meu sonho, era ter ao pé de casa aquilo que eu mais adoro quando viajo e para onde eu vou, um mercado. Um Pois, mercado. claro. Um mercado Saudades, não é? pré-Covid, ou seja, aqueles Sim, mercados sim. pré-Covid, no Sim, meio sim. do caos, que é para mim o melhor Prega sítio um para ano e se... um até. Exato. Pre- Pois, Pré-pangolim, ou seja, não estar no stand dos pangolins, claro, digamos, claro, evitar o claro. stand dos pangolins, mas para mim o mercado é talvez nas viagens e nos sítios para onde eu vou, Sim, sim, sim. antes das livrarias, a seguir aos restaurantes e às tascas, o sítio Igual, de claro. maior É onde, prazer e conhecimento de um sítio. e é o barómetro dos lugares, não é? Tu vais É. ao mercado e entendes a cidade. E no mercado É o que encontras sempre diriam isso. os marroquinos, é o plaisir des yeux, do prazer do olhar e dos sentidos. Isso é que eu, Pois, é que eu... muito bem. Hum,
Vamos lá ver. Ok, aqui outra pergunta para ti. Não, mas não, se calhar pedia-te para nos contares um pouco como é que vieste parar ao cinema. É sempre uma Eu, boa eu, viagem eu, para partilhares. hum. Eu acho que o cinema, sim, sempre fez parte da minha vivência. O cinema e a banda desenhada. Mas eu, para a banda desenhada, não tenho jeito nenhum para desenhar. Portanto, essa foi excluída à partida, sendo essa a grande paixão. Mas o cinema, sempre, por exemplo, nós em casa, eu vivia em Roma, dos 2 aos quase 16 anos. E vivia em Roma, portanto, nos anos 60 e no princípio dos anos 70. Ou seja, num âge-d'or onde tudo respirava cinema. E eu em Fantástico. Roma vivia num bairro chamado Trastevere, que seria uma mistura na altura entre o bairro Alto e Alfama, um bairro extremamente popular, absolutamente cercado de cinemas de bairro, de todo o tipo de cinemas. Cinemas de estreia, onde eu nunca ia porque eram muito caros. Cinemas de segunda visão, que era uma recuperação, era a reprise portuguesa. Depois havia uma versão laica, que era os cinemas de terceira visão, e havia as salas das paróquias da zona, que passavam milhares de filmes, todo o tipo de cinematografia. E havia os cineclubes, e eu, desde miúdo, muito pequeno, nós éramos muito autónomos, os nossos pais eram todos malucos. Deixavam-nos ir ao cinema sozinhos aos 7 anos, aos 8 anos, deixavam-nos ir aos concertos de rock aos 11 anos, uma coisa absolutamente vergonhosa. E, portanto, eu não tinha televisão em casa, passava a vida fechado nos cinemas, que era muitas vezes uma coisa detectada pelos meus pais, porque nos cinemas em Roma fumava-se. Eu era miúdo, não fumava, mas saía com a roupa a trasandar. A grande coisa era tentar arejar a roupa. Para além disso, andava no Liceu Francês de Roma. E o Liceu Francês de Roma era um liceu onde havia uma burguesia esclarecida italiana que frequentava, dos quais muitos filhos e filhas de realizadores. Portanto, estávamos cercados de cinema. Ou seja, eu tinha nas minhas turmas onde eu andei, tinha o filho da Audrey Hepburn, tinha as filhas do Comencini, tinha o filho do Latuada, tinha do Agenor e do Incro, dos filhos de argumentistas, essa gente toda de cinema. Portanto, estava cercado de malta que trabalhava em cinema. E bastava sair da porta de minha casa e ir para a rua e tinha os figurantes de toda a cinematografia italiana da altura. Todas as figuras Foste femininas. encurralado, em suma, foste Portanto, fui encurralado. encurralado desde sempre. E tive pessoas que frequentavam a família e que eram cineastas. Tive um cineasta argentino, Fernando Birri, mestre e criador do cinema novo argentino, amigo do Glauber, dessa malta toda. Exato. Fugiu para a Itália. Faleceu recentemente, sim. Faleceu recentemente e que era um grande amigo da família, do meu tio, que vinha à nossa casa e que foi uma espécie também de iniciador de fantasia cinematográfica. Olha, o grande Fernando, exatamente. Era um grande iniciador, para além de ser um grande amigo do Garcia Marques, era um tipo de uma fantasia incrível e absolutamente sem dogmatismos cinematográficos nenhuns. Portanto, tanto ia com ele ver um filme do Andy Warhol aos 11 anos de idade, que eu não percebia absolutamente nada, mas achava estranho os silêncios do cinema, como ia ver um filme do Hércules contra Macistes. Portanto, não havia dogmas, havia uma abertura à fantasia, à poesia do cinema. Portanto, eu só podia cair nessa coisa. Foi uma cilada. A cilada faz, porque depois, quando cheguei a Portugal, criei com uma série de amigos do Liceu, criámos o Cineclube do Liceu Francês. Eu fazia a distribuição, a organização, a programação. O primeiro filme que passou foi, obviamente, Fellini, foi o Amarcord. Correu muito bem. Nesse processo de, olha, a caixinha, exatamente, é a caixinha dos bilhetes do Cineclube, que ainda sobreviveu. 20 escudinhos custava cada bilhete. Mas as cópias eram muito caras. O maior sucesso foi o Woodstock, o maior sucesso foi o Woodstock, o maior êxito de bilheteira, a maior catástrofe foi o Alexander Nevsky, do Eisenstein, que só teve um número fatídico de 13 espectadores, e era um filme alugado pelo Cunha Teles, e que era muito caro, era o mais caro de todos. Mas conseguimos um mecenas, o pai de uma grande amiga do Liceu, o querido Alain de Moustier, que era um senhor que teve muita pena da nossa tragédia, do nosso desastre financeiro, e que pagou essa coisa toda. Também, o facto... Em que ano, diz-nos?
Isto para foi em localizarmos. 77 e 78. 77 e 78. Portanto, uma Em Lisboa 78, efervescente, não é? efervescente e tudo isso, e com muito cinema a nascer e em movimento. E onde se lia muitos jornais, e eu lia muitos jornais, e de repente a leitura de jornal foi na minha vida, no meu arranque de carreira, e não só um fator muito importante, porque descobri que o Zé Fonseca e Costa ia realizar, ia começar a filmar um filme chamado Quilas, o Mal da Fita. E Muito eu bem. percebi que aquilo tinha uma produção de um centro português de cinema. Fui à lista telefónica, porque o Google não existia, procurava. Lá encontrei Centro Português de Cinema, em Alvalade, e fui ao Centro Português de Cinema. Uma pessoa para trabalhar em cinema também tem que ter muita lata. Tem que haver... Temos que ter um lado muito certinho, mas também temos que ter um lado, voltando à figura marítima, poderemos ser um Ulisses, mas temos que ser também um pirata. Tem que haver um bocadinho de curso de pirata nos Jack técnicos de Sparrow. cinema e na sua movimentação na coisa. E eu fui ter com o Zé Fonseca, eu fui ter ao Centro Português de Cinema e receberam, deixaram-me entrar, um puto do Liceu Francês, que vinha ali, que tinha um cineclube e gostava de saber, gostava de assistir a um bocado de uma filmagem de coisa do género. E foi o Zé Fonseca e Costa que me recebeu. E que me recebeu com uma gentileza incrível, que me disse, olha, eu começo daqui a 2 dias ou 3 dias, já não me lembro bem, não sei o que, se quiseres, à noite, aparece. E assim fiz. Apareci e foi foi a descoberta de um mundo absolutamente extraordinário. Nunca me esquecer do primeiro dia de filmagem do Quilas, onde estava já o teu grande colega Carlos Lopes, Cacá, montando magazins e com um cabelo assim grande. Era o Escudeiro, o diretor de fotografia, mas sobretudo onde conheci e me trataram muito bem o Jorge Mareques Duarte, assistente de realização, o Pedro Lopes, o Xaninho O'Neill, e comecei a ver atores, realização, esse mundo que eu desconhecia, eu não tinha feito a tropa, eu vinha do Liceu Francês, não conhecia muito mundo, e de repente descubro um mundo absolutamente extraordinário e vejo José Fonseca aos gritos, no bom sentido, a criar, a encenar, a pôr em movimento o Mário Viegas, o Luís Lelo, a Lia Gama e não sei o quê. E eu aguentei ainda 2 semanas e meia desse estágio até cair redondo e pensar que tinha que acabar o liceu. Portanto, mas a partir daí foi um ciclo. E quando é que, quando é que trabalhaste efetivamente? Isso, nesse caso era um estágio, não é? Foi um microestágio, foi um estágio de 3 semanas, né? Foi um estágio de 3 semanas. Mas depois deu-se, olha, mais uma vez foi graças ao Cineclube, porque tinha o Cineclube do Liceu Francês e uma das pessoas que me ajudava no Cineclube era o Henrique Bairrão, o Henrique Bairrão era filho da Monique Rutler, de uma realizadora. E a Monique Rutler ficou curiosa de saber quem era este tipo que tinha fundado o Cineclube, que até tinha uma boa programação de filmes, que estava a coisa, que tinha implicado o filho naquilo tudo, que tinha estado umas semanas no Quilas e quis conhecer o curioso de cinema. E quando acabei o liceu, ela então convidou-me para almoçar em casa dela, na Avenida 5 de Outubro, e disse-me, olha, eu estou a preparar um filme, vou começar a filmar, já eu teria acabado o liceu, preparas o filme comigo e fazes um estágio completo e logo vês se te interessa esta vida ou se não te interessa e não sei o quê. Isso foi um milagre, porque tive logo grandes mestres, que é uma coisa fundamental também no arranque da profissão. Tive a Carmen Moser como assistente de realização, ou seja, tinha uma pessoa de produção, mas de uma generosidade incrível e de uma paciência incrível na parte da realização, mas sobretudo tinha o Henrique Espírito Santo na produção. E o teu Henrique Espírito Santo é uma pessoa que tu conheceste muito bem, de uma generosidade e de um talento pedagógico incrível. Os filmes portugueses também não tinham meios na altura, como sempre, tiveram sempre muito poucos meios, e eu era... Olha, aí está. Esse é o meu primeiro clap. Essa fotografia que tu puseste é o primeiro clap de todos. Vê-se, aliás, destaca-se a presença de um blusão de cabedal oferecido por um amigo que dá um lado de intelectual, não sei o quê. A bolsinha militar. O Bornal. A bolsinha militar que se vendia na Feira da Lada e, sobretudo, o pequeno pormenor da claquete a giz com uma esponja. Está uma esponjita pendurada. Filme é?
Mas eu nesse filme fazia de tudo, ou seja, eu era estagiário de realização, mas na verdade ser segundo assistente de realização, a aprender, era aderecista, era anotador, era fotógrafo de cena e também tinha que guiar uns atores de vez em quando. Portanto, conjuguei ali várias coisas absolutamente extraordinárias na fase de aprendizagem. E houve sobretudo uma coisa que aconteceu até muito recentemente, tanto nos filmes como na publicidade, que era o assistente de realização é que fazia a reperagem, busca de locais para uma filmagem. E também ajudava ou fazia os castings, tendo como colaboradores as suas brilhantes equipes. Mas eu, na altura, não tinha equipe nenhuma e nem sabia nada do métier. Tinha assistido a 3 semanas de Quilas, tinha lido um pequeno livro de realização, para perceber um bocadinho mais da técnica. Não havia making-ofs que se vissem, não havia essa disponibilidade, mas tinha sido logo atirado pela Monique Rutler. E nisso ela foi extraordinária, era atirado para a rua, tipo, e agora desenrasca-te. Procura-me isto e isto. E eu, mas como é que eu faço? Desenrasca-te, perguntas, bates à porta. E isso foi muito importante. Ou seja, para um assistente de realização, como eu, foi o elemento fundamental da aprendizagem ser obrigado, desde o início, a interpretar um guião, um argumento. E isso para mim é muito importante, ou seja, é teres a responsabilidade, entre outras, da planificação da organização, mas também poderes mergulhar no imaginário do realizador, pôres o teu imaginário à prova com o argumento que estás a ler e agora, filho, desenrasca-te, vai para a rua. Pá, e foram coisas, aventuras numa Lisboa em 1978, inícios de 79, alucinantes, indescritíveis. Para um filme que falava sobre a dificuldade dos velhos, o isolamento, o abandono e não sei o quê. Bairro Alto, Intendente, Martim Muniz, pensões e não sei o quê. Portanto, tu tinhas essa função. E eu adorei... Serviu-te essa escola do empurrão, de teres de safar? Serviu-te mesmo? Sim. Claro, porque eu nunca fiz a tropa. E o cinema e a forma de trabalhar no cinema foi uma espécie da minha tropa, da minha aprendizagem também da vida. Primeiro, pelo extraordinário convívio que eu nunca perdi até hoje com as equipes de cinema. Acho que as equipes de cinema são a minha grande paixão. Eu acho que o que me leva a continuar sempre a trabalhar e ter o mesmo gosto é a presença, as equipes de cinema são uma coisa absolutamente, um companheirismo e tudo isso. E com as equipes de cinema, tu conheces todo o tipo de pessoas. Olha, por exemplo, estás a pôr uma fotografia com uma pessoa absolutamente extraordinária do cinema, um amigo inacreditável, um companheiro de todos, de muitos de nós, inesquecível, uma figura de poesia, o Lito, chefe eletricista. E essa gente toda foi a minha tropa, foi a minha aprendizagem. Primeiro a lidar os Zé Gomes, olha o Lito novamente, Lito, essa personagem incrível que até me emociona falar dele, porque tu começaste a conhecer mundos diferentes, formas de falar diferentes, classes sociais diferentes, tiveste que misturar com toda a gente. Portanto, conheceste a vida na sua diversidade e na gestão dessa diversidade toda. E no cinema, no meu arranque de carreira, porque a seguir ao filme da Monique, eu fiz a Crónica dos Bons Malandros do Fernando Lopes. E como é que eu fui parar à Crónica dos Bons Malandros do Fernando Lopes? E aí também, mais uma vez, foi um artigo de jornal. Fernando Lopes vai começar a preparação de um filme chamado Crónica dos Bons Malandros. E eu na altura era muito estrangeirado, lia pouco português, livros portugueses, mas a minha mãe tinha-me oferecido a Crónica dos Bons Malandros e eu tinha adorado o livro. E pensei, sendo eu italiano de formação e de constituição, que daria um filme como os Gangsters Falhados, tinha uma poesia muito italiana. E quando vi o meu mestre Fernando Lopes, o meu futuro mestre Fernando Lopes, que ele ia fazer, o que é que eu fiz? Desencadeei mais uma vez uma operação de lata. Onde é que trabalha o Fernando Lopes? Trabalha na RTP, telefonei para a RTP, puseram-me em contacto com a secretária dele, o Lopes recebeu-me, e não só me recebeu imediatamente, como ao receber-me, me contrata imediatamente.
Mas me contratei Epá! imediatamente para Genial! assistente de realização com o filho dele, com o Pedro Lopes, que eu tinha Sim, conhecido 2 semanas no Quilas. Pouco, mas o suficiente. Ou seja, o que é que tu eras? Tu eras segundo assistente, tu eras primeiro? Olha, isso é da Crónica dos Bons Malandros, essa é, fotografia que tu puseste, em que eu estou à estou a procura dela. coordenar uma aventura de desastres de automóveis e tudo isso. Coisa que eu era estagiário, ou seja, nunca. No caso da Crónica, a grande aprendizagem veio, obviamente, do meu mestre Fernando Lopes, que está ali lindíssimo e maravilhoso na fotografia, como de um diretor de fotografia que foi o Manel Costa e Silva, porque o Manel Costa e Silva tinha tido uma carreira também no estrangeiro, tinha muita cultura cinematográfica, podia ser muito chato quando queria também, não sei o quê, muito exigente, mas isso também foi bom, porque também não levava só tu não levavas só com as coisinhas doces, levavas também com as coisas duras, mas o Manel deu-me sempre também uma aprendizagem, um bastidor fundamental. Portanto, mais uma vez, o assistente de realização leva com a reperagem, juntamente com coisas que o Fernando conhecia, sabia, o diretor de arte. Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar também com essa figura extraordinária que são os diretores de arte, era um tipo extraordinário chamado Jasmin, que nos deixou cedo demais também. Isso é outra coisa. Já acabamos, já acabamos. Acho que me escorregou aqui o dedo. Já voltei. Mas, portanto, a aprendizagem de um assistente de realização, no meu caso, em Portugal, em 1978, 79, foi um misto de lata, de sorte, mas muito de seres atirado para a luta, com indicações, obviamente. Tinhas o Henrique Espírito Santo, um produtor, tinhas um diretor de fotografia, tinhas tudo isso, mas tinhas que ser atirado. Seria o teu conselho para quem quisesse hoje trabalhar no cinema? Praticar essa lata? Sim, eu acho que a lata tem que ser sempre praticada, porque eu acho que não temos nada a perder nunca. E a vergonha e o medo é que são péssimos companheiros. E acho que uma pessoa tem que ter lata. Então eu tive essa lata com o Fellini, ou seja, eu sempre fui um esbolado Fellini. Eu, se pudesse, tinha Conta-nos vindo hoje para aqui. conta-nos essa história do Fellini, sim, sim, isso queremos saber. Essa história do Fellini é mais uma vez a lata, e essa lata é uma coisa fundamental, ou seja, mais uma vez é um artigo de jornal, e tu lês que o teu mestre, deixa-me só contar para as pessoas perceberem, eu sou um feliniano militante, e não só o primeiro filme que eu passei no Cineclube foi o Amarcord do Fellini, como tenho a sorte de ter a minha infância romana toda filmada pelo Fellini. O Roma do Fellini é a minha infância filmada. Mesmo as coisas que se passam nos anos 40 são com personagens que eu conheci porque eram todos do meu bairro e com ambientes de teatro e de rua que eram os do meu bairro. Ele reconstrói em estúdio ou está na rua, no meu bairro, nas traseiras do meu bairro, nas praças que eu frequentava, nos cinemas onde eu andava. A Anã, guardiã do bordel, era minha vizinha, estava à frente da Sério? geladaria onde eu ia. O Ordo, a quem atiram coisas. Eu ia aos cabarés disfarçado de adulto com os meus amigos com 12 anos, íamos ver aqueles cabarés todos e não sei o quê. Portanto, sou um feliniano desde sempre. Quando eu estou em Lisboa, depois da Crónica dos Bons Malandros, e estou parado, porque na altura a gente só trabalhava, havia um filme, e depois havia uma quarentena gigantesca sem trabalho, em que ficávamos a escrutar e a pensar como queimar o tempo, como avançar na aventura. Mais uma vez, eu li uma revista francesa e leio que o Fellini estava a preparar um filme em Itália, o seu próximo filme. Estava feita a decisão, eu ia para a Itália, ia para estagiar com o Fellini, era o meu sonho, mas também gostaria de estagiar com outros, seja o que for. Queria mergulhar numa indústria que me era familiar pela língua e pela cultura, mas queria perceber como é que era filmar em sítios onde existe essa indústria com um objetivo final que era o Fellini. Portanto, aproveitei a boleia de um amigo meu que me fez a seguinte negociata: eu levo a Roma, cravas os teus amigos, que é um desporto que eu sempre pratiquei muito, que é cravar casas de amigos, que é o meu maior prazer. Dás-me dormida, eu levo-te até Roma, depois abandono-te em Roma. E abandonou-me em Roma e começou o trabalho
de ganhar dinheiro, ter de ganhar dinheiro, de ganhar a vida e não sei o quê, e começar a ver como ir ter com o Fellini. Como é que uma pessoa vai ter com o Fellini? Se a Fellini está em Cinecittà, foi uma abordagem terrível. Ou seja, saber onde é que ele mora, aquelas coisas de polícias e não sei o quê. Mas o primeiro objetivo foi ir a Cinecittà. Fui indo a Cinecittà várias vezes, consegui falar com a secretária dele e tudo isso. Consegui entregar em mãos uma carta, porque o porteiro de Cinecittà simpatizou com este pobre português que vinha suplicar pelo maestro e sabia, e dizia-me quando ele vinha de chofer ou quando ele vinha de metropolitano, portanto apanhei à saída, dei-lhe todo nervoso uma carta nas mãos e tudo isso. Portanto, aquilo foi tudo entregue e depois era a fiameta que tinha. Mas, entretanto, fui pesquisando e, por coincidência, apareceu-me um outro estágio primeiro. Apareceu-me um estágio absolutamente extraordinário de um realizador italiano, pouco conhecido internacionalmente, mas brilhante, o Luigi Magni, onde me puseram aí sim a fazer um verdadeiro estágio. E, para aprender tudo, eu era muito aplicado, tomava nota das coisas todas, dos planos, via as funções. O assistente de realização era um tipo chamado Vivarelli, era de uma generosidade incrível comigo, explicava-me tudo, explicou-me bastidores, e eu observava e via aquilo tudo e aprendia e tomava notas. Até ao dia em que o filme desse realizador acaba em Cinecittà. Acabando em Cinecittà, onde estava o Fellini a montar, ainda estava numa fase de preparação da montagem inacreditável dos cenários em estúdio, em vários estúdios de Cinecittà, do La Nave Va, esse filme incrível, visionário de um médium e não sei o quê. E ele estava a montar isso. E então, a produtora do filme que eu estava, onde estava a estagiar, tinha gostado muito da minha participação, da minha maneira de ser, não sei o quê, aquelas coisas todas. E então apresentou-me ao Henrique Espírito Santo italiano, um tipo chamado Pietro Notariani, velho militante comunista italiano que tinha um busto do secretário-geral do PC italiano em cima da mesa e era o diretor de produção do Fellini. E esse diretor de produção do Fellini recebe-me e sabia da carta, porque a Fiametta, a secretária, tinha falado e não sei o que do género, e contratam-me para se contratam-me, entre aspas, dizem-me, ok, podes estagiar no filme. A partir daí eu levitei, comecei a levitar e andei durante 2 meses, não fiz o filme completo, mas fiz quase todo, andei durante 2 meses e tal como um santo chileno que levitava 1 milímetro, que era para não se pôr acima da condição humana, mas levitava 1 milímetro, o suficiente para estar sem estava. E foi extraordinário, porque tu mostraste há bocado uma fotografia de um caderno, era a capa, a fotografia do caderno era a capa. Quando eu acabei o caderno do primeiro filme, todo anotado, charriots, tempos de preparação, organização, essa capa. Tomava nota, é incrível, tem todos os planos, o travelling, as lentes utilizadas, os problemas de guarda-roupa, o filme de época e tudo isso. Chego ao Fellini, faço a capa e era como estar num sonho. A primeira manhã que eu cheguei ao set do Fellini, eu estava dentro de um sonho. Eu, assistente de realização, amante de cinema, fanático felliniano, que tinha trazido, que eu consigo declamar 2 filmes do Fellini, o Roma e o Amarcord, portanto os poderia declamar aqui, como uma peça de teatro. Chego e começo a ver de manhã, no pequeno almoço, todos os figurantes fellinianos, todas aquelas figuras que eu amo. Eu sempre amei figurantes, adoro. É uma presença que me é querida, on set, nos locais de filmagem, o figurante, e sempre tive muito cuidado com as minhas equipes de realização em escolhermos muito bem os figurantes que vamos ter. Tive, por exemplo, com o Raul Correia e com a Maria João Matos Silva, dos Capitães de Abril, uma escolha milimétrica de figurantes. Escolhemos um a um para não falhar, e isso deve-se a essa cultura felliniana. E tu estás no meio dessa gente, um filme de época, com aqueles guarda-roupas, a maquilhagem, e quando eu entro no estúdio pela primeira vez e eu vejo a magia, o artifício, a luz do teu colega Peppino Rotuno, tão bonita de ver no ecrã, como bonita de ver ao vivo, quando eu vejo o assistente de realização a coordenar e a juntar as pessoas, quando eu vejo os efeitos especiais, mas artesanais, quando eu vejo as caldeiras a começarem a funcionar, os atores a subir, quando eu percebo os truques cinematográficos. Tu tens as caldeiras, um plano geral
com os proletários no inferno e nas chamas, e a elite aristocrática dos cantores líricos lá em cima, e que pedem aos operários para os operários pedem aos artistas para cantar, e há logo uma rivalidade entre vaidades lá em cima, e de repente eu vejo no fundo do estúdio o mesmo balcão lá de cima construído cá embaixo, e tu percebes, porra, a mentira, a maravilhosa mentira cinematográfica. Aqui embaixo estás com a câmara e filmas os grandes planos daqueles que estão lá em cima e não sei o quê. Todos esses truques, do Fellini era absolutamente, foi uma escola de magia. Há um ator português, na altura ator português, agora já se retirou, que era o Rui de Carvalho, acho que era Rui de Carvalho, não era o nosso, era filho do Valentino Carvalho, do Rui Valentino Carvalho, que trabalhava como ator em Itália e era amigo do Fellini. Ele conheceu o Fellini por razões de família. Ele vinha ao decor e gozava com o português, que era eu, porque dizia que eu estava sempre assim, estava completamente hipnotizado pela magia, porque tu estás a ver a magia do cinema, que é um aspecto que eu sempre gostei muito, o artesanato, o trabalho humano, a mentira cinematográfica. Eu sou muito old-fashioned nisso, gosto muito de... Maravilha. Não sou muito do pano verde atrás das pessoas, eu gosto da mentira e do truque. Bom, já vamos falar do pano verde daqui a nada. Eu queria só lembrar que nós vamos, daqui a nada mesmo, vamos abaixo. Aqui o Instagram vai-nos cortar o pio. Se calhar até fazia uma coisa, cortava eu já o pio antes que nos cortem a nós. Queria só lembrar as pessoas que vamos continuar a nossa conversa, uma vez que aqui o sistema vai abaixo. Eu vou deitar aqui estas coisas todas abaixo. Juntem-se a nós, para a nossa conversa com João Pedro Ruivo. Vamos tentar terminar hoje pelas 8 e tal, já vamos ver até onde é que a gente vai, mas prometemos que não vamos ficar até às 8 da manhã. Se calhar temos conversa para isso, não, João? Acho que se calhar. E queria também lembrar que, como de costume, a certa altura na conversa, talvez agora na segunda parte, vou pedir às pessoas que quiserem que possam colocar questões para eu escolher aqui e colocar ao João Pedro. Portanto, juntem-se a nós. É tempo de fazer uma pausa de vais-me voltar a convidar da mesma maneira, não é? Aqui está. Epá, caiu. Voltamos. É aquela coisa. Esta coisa do Instagram, ele é um bocadinho fraquinho. Enfim, também as redes estão subcarregadas. Acontece muito. Penso que não foi nenhuma sabotagem. Olha, não sei se queres acrescentar alguma coisa que estavas a contar. Não, para já não. Podemos. Sim, muito bem. Deixe-me levar por ti pelas tuas perguntas e depois pelas perguntas dos amigos que estão a seguir. Muito bem. Olha, eu se calhar aproveitava a deixa e pedia-te assim, em jeito de lançar assim algumas funções, que nos falasses da relação do assistente de realização e da tua relação enquanto assistente de realização com algumas funções do cinema. Não te vou pedir para falar de todas, mas vou-te lançando algumas para falar assim um bocadinho. Pode ser? Pode, claro. Força. Muito Vou bem. criar inimigos agora. Não, acho que não. Muito bem. Então fala-me, por exemplo, da tua relação com o guarda-roupa. A minha função com o guarda-roupa, e estarão cá já estão várias pessoas que eu ouvi, é uma relação sempre foi uma relação muito boa e muito interessante. E ainda agora, naquela grande aventura que eu tive a sorte de fazer, que é o Grande Circo Místico, tive a possibilidade de trabalhar muito por perto com uma pessoa chamada Kika Lopes. Fantástica. Tu também trabalhaste com ela no Deserta. E no Deserto. E ela... eu estava a trabalhar com o Dino Estrelinha à minha frente e a partir de uma certa altura também com o Paulo Bilou. Tínhamos o nosso pequeno gabinete de realização, mas que era todo aberto num open space, e à nossa direita estava o gigantesco estaleiro do guarda-roupa das 5 gerações. E eu vi, desde o início eu vi
o guarda-roupa do filme a ser criado a partir de um botão. Eu tenho fotografias disso, um botão, uma ideia de pano, um desenho, um figurino, e vi crescer o guarda-roupa e, sobretudo, no diálogo constante que tivemos criativo sobre o filme com ela, com o Kaká, com o Dino, com o Gustavo Adba, com o Artur Ribeiro, com o Artur Pinheiro e não sei o quê, estávamos sempre a discutir o filme. O guarda-roupa era um elemento absolutamente extraordinário, porque é um elemento visual do filme, e sobretudo se esse visual tem fantasia e se cada pessoa tem uma história que o próprio guarda-roupa conta, é um sector apaixonante com quem trabalhar. Mas o que é que não é apaixonante no cinema? Pois claro. Olha, lance já outra. Falaste do Lito. Fala-nos da tua relação com os gaffers ou com os chefes eletricistas. Opa, é a relação que eu tenho com os gaffers e os maquinistas e tudo isso. É uma relação absolutamente extraordinária, porque temos a sorte de ter gente humanamente e profissionalmente incrível em Portugal. Mas mesmo lá fora também tive sempre por causa da minha relação ótima com os chefes eletricistas, os chefes maquinistas em Portugal, em particular com o grande Lito, eu tive essa vontade e essa capacidade de comunicar sempre no estrangeiro com os chefes eletricistas, que aliás me fizeram notar em França, em Inglaterra, em Espanha, na América Latina, que várias vezes me disseram: é a primeira vez que o assistente nos vem explicar tanta coisa, nos envolver tanto nas coisas, e criar, ainda agora no Uruguai, onde estive a filmar antes do maldito Covid, antes de fecharem todas as fronteiras, fiquei muito amigo do chefe eletricista, porque são elementos sempre, para já, fundamentais no trabalho, mas são elementos humanamente fantásticos. Estavas a falar, por exemplo, o meu único fetiche, por exemplo, era um grupista português, que era o Pedro F., tio do maquinista Miguel F. O Pedro F. é a minha única birra cinematográfica, ou seja, quando entro num filme, se há diretor de casting, eu ao ler o guião, eu digo: esta cena é o Pedro F., que eu conheci como maquinista, como técnico de cinema. Portanto, eu tenho uma paixão absolutamente extraordinária, até porque, como eu te disse há bocado, foi essa gente que me ensinou a vida. Ou seja, eu trabalho com o Joca, com o Marco Salles, com o Tita, mas com tanta gente. Eu comecei a trabalhar com o João de Almeida, que era comecei a trabalhar na Crónica dos Bons Malandros. O chefe eletricista era o João de Almeida e o Simoné, que vestiam fato de macaco, camisinha branca e boina basca, e tinham sido eletricistas da Canção de Lisboa. Portanto, olha, aqui está uma dupla. Para além que é uma relação humana fundamental, como é impossível para um assistente de realização não ter um diálogo criativo e construtivo e profissional com os chefes eletricistas, com os chefes maquinistas, com todos os sectores envolvidos na preparação de um filme. É impossível, porque o gaffer ou o chefe maquinista é que vai me dizer o que é que eu preciso para aquilo, a que horas é que, quanto tempo é que vai demorar a ser montado aquilo que o diretor de fotografia perguntou, etc, etc. Anotador ou anotadora? A anotadora é a cúmplice do teu departamento. São as pessoas que há duas pessoas que me metem muito medo e muito respeito no cinema. São os anotadores ou as anotadoras, porque têm que estar, porque tens medo de falhar e tu queres, muitas vezes nós assistentes de realização, é tal a adrenalina on set. Olha, a minha grande amiga Margarida Cardoso, genial anotadora, e foi durante muitos anos minha segunda assistente de realização, porque no anotador mantém-te o equilíbrio, o controle. Diz alt, tu estás entusiasmado, tu queres é arrancar a toda a velocidade e destruir a fortaleza e entrar com as tuas tropas adentro da cena. A anotadora vem dizer alt, lembra-te que a princesa tinha um chile amarelo que estava desse tipo e não sei o quê, e diz: oh porra, ponham lá o chile amarelo. Portanto,
são os teus controles da loucura, são quem põe um sentido ao teu descontrole. E são os teus cúmplices que te alertam para muitas coisas. O outro sector que me mete medo, é o meu maior terror num filme, é o engenheiro de som. Porque quando eu estou num platô e vejo, durante uma conversa, e ouço ao longe uma motoreta que passou, e vejo o engenheiro de som a tirar o auscultador e a tentar perceber a fonte do ruído, eu aí morri e fujo a correr, tento não responder, mas tento mandar logo um jagunço armado para dar cabo da motoreta que passou no campo. Muito bem, muito bem. Não vou continuar porque isto é uma lista infindável. Mas tem aqui uma pergunta que vem na sequência disto. Que é, eu acho que vou ler porque eu tinha feito isto de uma forma que é... Há pessoas que consideram que apesar do título, estão-se a ouvir muita música, não? Sim, pá. Quer dizer... Peço desculpa, eu não tinha reparado, estou com os auscultadores. Há pessoas que consideram que, apesar do título assistente de realização presta contas, é à produção. E por isso, a designação da função é enganadora. O que é que podes dizer sobre isto? Não. Nós, como os atores, somos umas criaturas ansiosas e esquizofrénicas, porque temos que viver, temos que estar temos que estar sempre dos dois lados, mas não. A primeira, na minha visão, haverá outras visões e não sei o quê, mas eu que seja uma longa-metragem, um anúncio deste tamanho, eu serei sempre o grande cúmplice do realizador. Serei o seu escudo, serei o seu colaborador dentro do que é possível, do que ele me permitir, do que ele quiser que eu possa trazer, independentemente de eu saber que tenho que manter uma folha de serviço, respeitar um plano de trabalho e, portanto, estar em diálogo permanente com a produção. Sim, eu tenho um produtor, eu tenho uma direção de produção, eu tenho uma chefia de produção e eu não concebo o meu trabalho sem o permanente diálogo com todos esses sectores que eu acabei de falar aqui, como com todos eles. Não concebo. Mas isso, se eu tenho que prestar contas a eles, e tenho obviamente que prestar pelo bom desenvolver de um dia e tudo isso, mas eu estou acima de tudo, como eu te disse, não só deles, mas a defender os atores, mas sobretudo o realizador. Eu quero é que o realizador crie e eu tento ser, às vezes sou interventivo em demasia e não sei o quê, mas eu tento me controlar e não sei o quê. Eu quero que o realizador possa brincar o máximo com todos os brinquedos que eu lhe posso pôr à disposição. E, por exemplo, isso só para completar uma coisa, o som, eu tenho medo do som quando eles fazem isso, mas os meus grandes amigos são engenheiros de som também. Tenho amizades eternas com engenheiros de som franceses, com quem ainda filmes feitos há 30 anos e continuamos e não sei o quê. Que é outro sector. Todos os sectores têm de estar em diálogo permanentemente. A maquilhagem, os tempos. O assistente de realização é uma função ultra complexa que só existe bem feita se tiver a sua equipe, da qual faz parte a anotadora, mas fazem parte os seus segundos assistentes, que são, sem eles, eu não existo, como não existem os meus terceiros assistentes, se o caso o justifique, ou como nos Capitães de Abril, os estagiários que estiveram também comigo numa função incrível, como o Bruno Moraes Cabral e o Francisco Antunes. Ou seja, estou-te a falar aqui de toda uma hierarquia, mas que serve um propósito, que é o filme, o realizador e os desígnios financeiros da produção, obviamente. Claro. Mas, de alguma forma, és um parceiro criativo consideras que o assistente de realização, em geral, é um parceiro criativo? Parceiro criativo talvez seja mas ajuda na criação. É um parceiro criativo do realizador? Era esta a minha pergunta. Sim. Quer dizer, depende. Depende de com quem tu trabalhas. Depende sempre do realizador, depende da sua disponibilidade, depende da sua vontade, depende da sua liberdade, não sei o quê. Mas tu, sim, acabas por ser muitas vezes um cúmplice. Por exemplo, voltando ao Fernando Lopes. Cúmplice é uma boa palavra. Quando o Fernando Lopes me convida para depois fazer o Fio do Horizonte, que é
um filme baseado num livro extraordinário do Tabuk, um escritor do qual eu gosto muito. E quando eu falo com o Lopes e ele me mostra a primeira versão do guião e falamos sobre... Ele me manda a primeira versão do guião e depois de eu ler a primeira versão, porque o livro eu já o tinha devorado em tempos, voltei a lê-lo e tudo isso, quando eu volto para essa conversa com o Fernando Lopes, ele diz-me vai procurar os locais e explica-me um bocado o que é que quer, como é que quer. E eu sobre isso faço a minha elaboração, faço a minha interpretação. Ora, ao interpretares, a pessoa que faz a reperagem acaba por ser um criativo. E se isso funciona bem com o realizador, é um cúmplice. É uma pessoa que tem uma intervenção artística fundamental na ambientação do filme. No caso, o que é que o Lopes queria? O Lopes queria aquilo que eu mais gosto. Encontra-me uma Lisboa surrealista, metafísica, misteriosa, enigmática. E então, lá estava eu durante umas semanas, a reperagem eram as nossas maravilhosas férias pagas, em que tu, sozinho, arrancas, e onde existe uma percentagem de acaso, intuição, sorte, coisa do género, e vais numa busca criativa para a elaboração de um filme. Mesmo hoje em dia, quando aparece a figura extraordinária também, pessoas que têm um olhar incrível, que é o reparador, a pessoa que vai interpretar isso para um realizador e que nos desliga disso, coisa que eu tenho alguma pena de estar desligado disso, mas mesmo existindo o reparador, o assistente de realização, se o realizador o deseja, se há diálogo, intervém criativamente nisso tudo. Intervém em vários aspectos, intervém permanentemente, intervém... Olha, nos Capitães de Abril, o assistente de realização é um ser irrequieto e eu, enquanto não perceber o segredo da planificação de um filme, o mistério da planificação desse filme para o entregar a um realizador para fazer pergunta, ando irrequieto e ando sozinho, às vezes, à procura de soluções. Sei que eu tinha que ter a cena dos cravos, sabes? Dos cravos, do primeiro cravo. Era no Rossio, não era no Rossio, mas o Rossio era infilmável, era gigantesco. A Rua do Ouro, o trânsito, os restauradores da Avenida Liberdade, tudo aquilo era gigantesco e era impossível. E, de repente, ao passear por um desvio, ao ir apanhar o comboio, passei pelo Largo de São Paulo, passei pela Rua de São Paulo, a fonte, a igreja, um lado comedido, mas cinematográfico, bonito. Tiras fotografias, revelas as fotografias na altura, revelavam-se mais as fotografias do que vê-las. E não sei o quê, descobres a verdade da imagem, aquilo tem clima, aquilo tem ambiente e não sei o quê, vais a correr ter com a Maria de Medeiros e dizes, olha, encontrei o nosso Rossio e o nosso Rossio é muito mais bonito que o Rossio e é muito mais verdadeiro e muito mais forte para aquilo tudo. Até és sempre um cúmplice criativo, se o realizador o permite, se o realizador te deixa ser. Mas, olha, outro exemplo que mostra também como é que é, e permite-me aqui nesta parte também homenagear um grande amigo de produção que nos deixou e que foi também um cúmplice de poesia e de loucura cinematográfica, o Rui Louro. Eu comecei a fazer um filme chamado Filha de D'Artagnan, que era, na altura, produzido pelo Bertrand Tavernier, um grande realizador e cinéfilo francês. E entregam-me o guião da Filha de D'Artagnan, mas sem o nome do realizador. E dizem-me ao telefone, diz-me o Cunha Teles, que o realizador é um certo Fredot. Fredot é nome de puto. Deve ser por causa do Cyrano de Bergerac. O Fredot, eu imaginei um filme de uma certa maneira e parti durante 2 semanas para... por Portugal à procura de imagem. E esse cartaz, vais ver, esse cartaz tem uma história. Quando eu regresso, encontramos no mítico restaurante do Papa Sorda, porque não há bom filme sem boa comida e boas refeições na preparação, pelo menos. E quando eu me encontro com o Fredot, vem o Alain Depardieu, que era o irmão do Gérard Depardieu, que era o produtor francês, e atrás vem um velhinho. E o Fredot não era o Fredot nenhum. O Fredot era o velho Ricardo Freda, de quem eu papei os filmes todos em Itália, realizador italiano, que na altura tinha 82 anos e que fazia aqueles filmes todos do horror italiano, do policial, do terror e dos filmes musculosos em 3 semanas nos anos 50 e nos anos 60. E eu, nos cinemas de bairro, papei aquilo tudo. E então dá-se aquele caso extraordinário que era
Eu ter feito uma reperagem e imaginado um filme para um jovem realizador chamado Ferredo, quando na verdade era o velho Ricardo Freda, porque eu tinha bebido os filmes todos na minha infância e adolescência. E num segundo, como num computador daqueles de fichas ainda antigos, apareceu-me um filme completamente diferente e eu tive que readaptar muitas das coisas e das propostas a esse jovem Ferredo de 82 anos. Apareceu-me um outro filme que eu tinha que vender e propor. Esse cartaz tem a ver com uma outra coisa. O Freda, era um realizador que me ensinou muito. Ensinou muitas coisas e estaríamos aqui horas a falar sobre isso e é uma pena que são histórias deliciosas. Mas só para vocês perceberem, era o velho realizador que te conta assim. Fazia um filme de romanos com uma quadriga, com 4 cavalos. Perseguíamos com a quadriga. De repente a produção arranjou-me uma ponte que só passam 2 cavalos. E a produção diz, que horror, como é que a gente vai fazer? 4 cavalos, 2 não passam e não sei o quê. E o Freda diz, mas aqui se nem frega, eu estou nas tintas. Vem com 4, atravessa com 2, continua com 4, que se nem frega. Pesadelo de script, recurso improvisado. O Ricardo Freda tinha uma forma de trabalhar que não foi muito bem aceite pela Sophie Marceau, pelo Philippe Noiret, pelo Claude Rich, pelo Gigi Proietti e por grandes atores franceses que queriam uma coisa mais. E então foi um problema um bocado complicado. E então teve que vir o Tavernier, produtor, mas também realizador, a segurar o filme. E estava-se a mergulhar num caminho absolutamente absurdo para uma cena-chave, que era todo o fim do filme, que era 15 minutos de combates de espadachim, com humor, com emoção, não sei o quê, numa daquelas loucuras que aparecem em cinema, em que tu estás no campanário de Mafra, sem espaço, tinhas que criar croma, quando croma ainda não existia, uma pós-produção ultramanhosa, uma espécie de um combate entre o Claude Rich, uma coisa... E o meu amigo Rui Louro, que já me conhecia muito bem, via-me a espumar, porque estava tudo a vender ao Tavernier, aquele absurdo daquela torre sem graça, quando tínhamos passado pelos tetos de Mafra, por sítios com um ambiente incrível, com portas secretas por todo lado, para um combate maravilhoso, onde havia uma parte de diálogo, em vez de uma coisa em estúdio, horrorosa, monstruosa. E o Rui Louro, que me via a espumar, diz-me, mas diz-lhe. E então, a certa altura, eu, com medo, era o Tavernier, era o primeiro dia do Tavernier, primeira reparagem com o Tavernier. Eu digo, pardon, tipo aluno, sabes? Pardon, monsieur. E digo-lhe que acho isto um bocadinho... Não disse que era uma merda, não podia dizer que era uma merda, mas disse que isto era um bocado complicado, pareceu um bocado pobre, para uma cena tão rica e não sei o quê, e se descêssemos lá em baixo, passámos por uns tetos incríveis, com volumetria incrível, onde pode surgir, onde pode acontecer, onde não sei o quê. Tavernier cala-se e diz, tu as raison, tens razão, mostra-me o que estás a explicar. Descemos todos naquele torreão, onde até subir a câmara era uma loucura. Estamos lá embaixo no teto e então eu tenho que mostrar ao Tavernier o meu plano. Ou seja, por isso, regardez, lá está, a medos, eu cheio de medo e não sei o quê. Voyez ici, par exemple, aqui temos o teto e surge a Sophie Marceau e temos o campanário com as patinhas de Mafra atrás e de repente o Claude Rich ataca por aqui e não sei o quê. Tudo aceito, tudo comprado, acabou essa proposta, acabou o cartaz do filme, portanto pronto, foi fantástico, há que ter lata, há que não ter medo, há que ser criativo, sem nunca pisar a criatividade dos realizadores. Tu tens também gerir essa tua participação, o teu entusiasmo, mas eu adoro quando o realizador me deixa ter esse diálogo com ele. Seja ele gastronómico, também é muito importante. Mas vamos lá ver, tu não disseste ao Tavernier que era une merde, não é? Não. Isso leva-me a perguntar-te uma coisa que eu já tinha aqui escrito, que é a diplomacia é uma arma ou é um perfume? Era a minha pergunta. A diplomacia é uma arma ou uma sedução, mas quer dizer, os grandes diplomatas usam exatamente a arma, a ameaça, mas depois o perfume e a sedução. E um assistente de realização tem que ser uma pessoa que tem que ter uma presença
no platô e na preparação, que é um misto disso tudo. Tens que ser um diplomata, tens que gerir tanta coisa diretamente, desde egos a presenças, a tensões, a conflitos, a problemas, a coisas do género. Na preparação, tens que os gerir na visita a um local, ao dono da casa, com o dono da casa. Claro. Eu odeio conflitos, é óbvio. Já me irritei on set uma outra vez, e quando eu me irrito é horrível porque fica tudo muito preocupado, queremos chamar logo uma ambulância e queria... Deixa-me perguntar-te, vou-te interromper para te perguntar, qual é o teu segredo quando te irritas? Ou seja, quando te dá essa coisa assim interior, conta-nos qual é o teu segredo, como é que tu fazes? Epá, não, às vezes posso explodir, é muito, muito raro, posso explodir, mas depois tenho que cair em mim, e tenho que cair em mim e dizer, porra, pá, epá, que estúpido, e arrependo-me sempre de ter gritado naquele momento, mas há momentos em que tens que tomar alguma posição. Mas depois há aquela coisa muito latina, às vezes intervém, mas eu, ultimamente, quando me acontece, ou está para acontecer, vem-me a imagem de um amigo meu que me dizia, tu não te enerves, não te faças isso, que isso só te faz mal, e depois ficamos todos irritados e é pior e não sei o quê. Então, e tu acalmas e não sei o quê. É muito bom quando tens os teus bons segundos assistentes de realização ao lado, porque podes ir desabafar com eles. Porra, aquilo aconteceu, não sei o quê. E depois regressas com um sorriso e não sei o quê. Quer dizer, a sedução, a arma da sedução, pá, eu adoro conversar, eu adoro pessoas, odeio conflitos, odeio problemas, portanto, acontece felizmente muito pouco, mas sou um apaixonado pelo filme, sou um apaixonado pelo meu trabalho, sou um apaixonado pelos meus colegas, sou um apaixonado pelos atores e, portanto, trabalho com paixão. Às vezes há filmes que não me permitem essa, que tens de estar um bocadinho mais sargento de números e não sei o quê, mas aí divirto-me menos. Olha, estavas a falar dos teus segundos assistentes. Eu, ao longo da minha própria carreira, cruzei-me com muitos primeiros assistentes que foram teus segundos assistentes. E reconheço que reconheço ver nos olhos dele, quando falam do João Pedro Ruivo, uma certa nostalgia e penso que, de alguma forma, não serei o único a pensar que talvez exista uma escola João Pedro Ruivo. Parece que isto seja possível. Ou seja, os primeiros assistentes, hoje que foram teus segundos assistentes, fizeram escola JP. Pá, sim, quer dizer, escola JP, isso aqui. Coitados, levaram comigo num filme, levaram com as minhas conversas, levaram com a minha interpretação de um filme. E quer dizer, eu estou-te a falar das minhas propostas, mas elas são inconcebíveis sem eu ter um diálogo interno com os meus cúmplices. Portanto, há uma envolvência. E sim, na forma de trabalhares, na forma de estares e não sei o que, tu tentas aos teus segundos assistentes que eles não só... Eu aprendo muito com eles também, ou seja, é um jogo das duas partes, porque tu não és o detentor da verdade absoluta. Os teus segundos trazem-te muito equilíbrio, muita razão, muito bom senso, seja nas ficções, na publicidade, trazem-te um racional muitas vezes, trazem também a fantasia, trazem-te um humor, uma coisa do género, são os teus apoios, mas tu tentas, eles vêm-te, são teus assistentes e não sei o quê, e espero que sim, que algumas coisas sejam incorporadas, as boas coisas sejam incorporadas, porque depois também há outras que eu não serei o melhor, o mais exemplar para fazer e não sei o quê, mas ao teres a tua própria personalidade, se a tua personalidade é forte, é afirmada e não sei o que, é normal que se manifeste das pessoas que trabalham contigo, ao teu lado, ou não sei o quê. Mas eu, escola, não sei de escola, mas eu sei que tenho a minha maneira de trabalhar e se algumas coisas da minha maneira de trabalhar são boas e são aproveitadas por outros, ainda bem que assim, elas são boas. Há aqui pessoas que estão a assistir à nossa conversa que sim, que concordam com esta ideia de escola. Só para ficares a saber. Eu aproveito para relembrar às pessoas que receberemos com muito gosto algumas perguntas que queiram fazer. Agradecer uma coisa. Hoje esta sessão, esta entrevista, está a ter uma grande participação e uma grande participação também na linha de comentários, que não param. Este aqui é um comboio que não para aqui nos comentários. E no meio dos comentários eu imagino que existem algumas perguntas que eu tenho agora dificuldade em localizar. De maneira que eu agradecia
quem quiser fazer perguntas, preferia que o fizessem numa caixinha de perguntas que tem aqui em baixo. Portanto, onde se escreve o texto, onde tem comment, e dá para escrever o texto, ao lado tem um quadradinho com um ponto de interrogação. Agradecia que as perguntas fossem feitas aí, uma vez que é mais simples para mim poder localizar as perguntas. Desculpa interromper-te, JP. Tenho uma pergunta, tenho uma pergunta também muito inquietante sobre um tema que há bocado também tocaste, que eu também tinha aqui escrito, mas que depois vou completar.